Alô, alunos do sétimo ano, aqui com vocês novamente para mais uma aula, o seu professor de arte, Fernando Alves. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas. Queria pedir vocês, alunos do sétimo ano, para se inscreverem no nosso canal, né? Dar aquele like aí, ativar o sininho para vocês, quando saírem novas aulas, vocês receberem as notificações de novas aulas no nosso canal do YouTube, tá ok? Quem não inscreveu ainda, vá lá, se inscreva, que é importante para participar das nossas aulas e assistir às nossas aulas aí explicativas. Queria falar com os alunos e com os pais que é o seguinte: as nossas aulas, elas são de abordagem ao conteúdo do PET. Quer dizer, nós estamos aqui fragmentando o PET em semana a semana, trazendo bem explicadinho, linha por linha, traço por traço, exercício, como fazer, tudo direitinho, como enviar a atividade, para que vocês possam estar acompanhando em casa e os alunos também possam conseguir entender a matéria. Porque essas aulas é como se estivesse na sala de aula, né, galera? Eu peço a vocês assistir a aula, tiver dúvida, entre em contato com a gente para a gente tirar todas as dúvidas de vocês, tá joia? Então tá, vamos para a nossa aula hoje aqui, é do PET 4, né? Semana 2, tá ok? Lembrando, essa semana aí no grupo, vou postar duas aulas para vocês, da semana 1 e 2, tá joia? Vocês acompanhem direitinho, assistam as aulas, façam o exercício e enviem o formulário para mim. Então a gente vai estar fazendo isso, tá joia? E aqui, ó, deixa a gente pegar uma canetinha aqui para a gente marcar os pontos interessantes que a gente vai estar mostrando para vocês aqui. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Joia? Então beleza. Semana 2, vamos lá. Então o sumário hoje traz aqui, nós já tivemos semana passada a história da arte, falando sobre a história da arte, né? Onde surgiu a arte, a pré-história, toda essa concepção. Hoje nós vamos lá no Renascimento, século 14 a 16, tá bom? Nós vamos dar uma andada aí depois de Cristo, o Renascimento. Essa palavra renascimento vem de renascer mesmo. É a ideia de surgir uma nova forma de expressar a arte. Então nós estamos aqui hoje no pé de vocês, na página 90. Então semana que vem nós vamos estar com a música renascentista e depois o teatro renascentista. Vamos falar essas 4 semanas sobre esse tipo de arte aí. Vocês vão acompanhar com a gente aqui no nosso canal do YouTube, com toda a orientação para vocês. E aqui nós vamos trabalhar a arte visual, falar um pouquinho da língua portuguesa, que envolve um pouquinho de literatura, vai falar sobre a literatura, né, desse tempo, a imagem, a interpretação. Então por isso que a gente traz um pouquinho dessa característica. Então vamos lá, né? O que foi o Renascimento? Então o movimento do Renascimento foi um movimento de características, né, que exprime características aí do século 14 e 16, que representava uma ordem artística daquela época, a questão cultural e científica, né? Que na verdade o Renascimento surgiu depois da Idade Média. A Idade Média ganhou o nome de Idade Média para separar os dois movimentos, a Idade Antiga e o que avançou, né? A religiosidade, questão Idade Média, os cavaleiros, a arte gótica, os grandes castelos, né, os mosaicos, a representação da fé ali era bem forte, né, nas igrejas, essa questão toda, e trazendo a questão do estilo catolicismo também, que surge a questão do catolicismo no mundo, né, a Idade Média marca esse ponto. Então, como essa característica o Renascimento foi a transição da Idade Média para o Renascimento, levou-se um tempo para transigir essa questão aí, marca essa característica aí, galera, como uma passagem. Então o Renascimento vai ser tudo que for produzido ali naquele, estava avançando, já estava descobrindo coisas novas, os artistas inquietos, né, para retratar novas formas de pintura, as telas, madeira, essas características todas, né, representar aí outros valores, o corpo, o naturalismo a questão do homem, né? Então, essas características já não cabia mais na Idade Média. Então, houve na cidade surgiu um novo movimento com essas transformações aí, né? Esse conjunto de valores que estavam lá pregados na questão medieval passa a inserir uma nova vertente aí na idade, no Renascimento. E o Renascimento vai marcar a época como um período que mais produziu, porque é onde que surgiu grandes artistas de nomes, né? E
que baseava aí tanto na arquitetura, como na mitologia grega, clássica, que a gente vai também estar falando com vocês, como também na questão da ciência. Foi marcado o período da fé com a ciência, né? Então vai ter uma crise aí, um conflito, um declínio dos valores religiosos também nesse período que a gente vai estar retratando para vocês aqui. Então esse período do Renascimento, ele vai parecer muita coisa, né? Vai ser um conjunto, muita coisa. Interesses aos meios científicos também começa a aparecer. Por quê? Porque os valores religiosos começam a ser questionados, os princípios filosóficos começam a ser questionados pela ciência. As descobertas, essas características, vai ser justamente aí nesse período aí. Então nós podemos considerar que foi um período de ruptura não, viu? Porque não pode chamar de radical, mas não tem também, foi um período de romper também com a questão dos valores religiosos, aí que a gente vai estar falando. Mas com o mundo medieval, não. Né? Não foi um rompimento, foi uma transição, uma transformação dos ideais, não cabiam mais naquele período, mas teve que surgir uma nova vertente, uma nova tendência que foi o Renascimento. E aqui já temos as características desse movimento que a gente vai estar falando para você. Então, de acordo com o pensamento renascença, era uma manifestação do espírito humano. O que é do espírito humano? Os ideais humanos estavam já em vertente, porque tudo naquela época era colocado de forma teocêntrica, né? Deus no universo, né? Deus ao ser do universo, tudo que acontecia, concebia aos valores neoplatonismo, que a gente, em cima da questão da razão, as pessoas acreditavam não na sua razão, mas na fé de Deus, né? A fé ainda era forte. Então isso aí marcou esse período. Então esse período vai ser um período também de questionar essa fé, questionar o mundo, né? As formas do mundo, as questões, as descobertas. Então vai marcar esse período aí, né? Então todos os valores que são religiosos vão também começar também a ser questionados nesse período. A visão mundo político e religiosa medieval não era mais um elemento que já cabia ali na compreensão do homem e do mundo, né? Porque o homem é baseado naquela época na fé. Agora, com o Renascimento, já havia uma outra tendência que era o quê? O humanismo. Mais tarde, né? Claro que isso aí é mais tarde, no século XV para XVI, o homem já começou a questionar os princípios dogmas da Igreja Católica, e aí passa a surgir as tendências que estavam, a questão de valorizar o homem em si, e aí nós chamamos muito na história aí de antropocentrismo, quer dizer, o homem no centro do universo, agir pela sua razão. São valores humanistas, que aí o iluminismo, esses valores renascentistas estavam inseridos aí como sendo um princípio que desencadeou essa característica do Renascimento. Então, por isso que aparece a questão. Todos os artistas começaram a retratar aí os valores que são inseridos na questão, as reproduções aí do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços de forma humanista. Quer dizer que a arte, a pintura, por exemplo, vamos pegar a pintura, ela passou a ser inserida, tanto ela como a escultura, com os traços representando ali o máximo do real, né? O esboço do real, né? Com a técnica criada aí pelo artista Leonardo da Vinci, a perspectiva, né? Que é a profundidade, a espacial. Então você conseguia ver o horizonte ao fundo, é uma técnica criada pelo Leonardo da Vinci. A gente vai falar daqui a pouco para vocês também sobre essa questão. Então, ficou valorizando esse contexto, aí aparece o que do humanismo? O elogio à concepção artística clássica ou classicismo. O que é nesse sentido aqui? No sentido que a arte do Renascimento valorizava os fatos heróicos quando os romanos invadiram a Grécia e teve a cultura grego-romana, esses valores clássicos estavam inseridos nessas grandes conquistas dos romanos. Então esses valores sempre estavam presentes nos quadros, nas imagens, nas características, tanto nos valores mitológicos, como nos valores arquitetônicos, como nos valores também aí da pintura, né, religiosa, que são os fatores que também românticos, né? Então essas características traz justamente esses valores aí que estavam inseridos essas vertentes aí. Então, esse era o ponto-chave aí humanista dessa questão. Então, questionar. Então, o rompimento com a igreja,
da fé, por exemplo, da declínio da fé, houve o surgimento da Reforma Protestante, né? Aí mais tarde, século XVI, o professor de História deve ter falado para vocês, quando a igreja começa a ser questionada sobre os seus princípios de interpretação na Bíblia Sagrada, né? E aí esses valores estão inseridos no Renascimento, os valores religiosos também. Não retratar a imagem da Bíblia, essa questão toda, estavam inseridos. E a nudez, porque o homem valorizava os contornos, né, naquela época, e esses valores estavam inseridos também na representação dos contornos, dos músculos, desses valores inseridos, grego-romana. Então, esses valores estavam representados aí na hora de representar a perfeição, o naturalismo ali da imagem, igual a Mona Lisa, por exemplo. Você consegue perceber os detalhes do rosto, né, das técnicas utilizadas pelo artista. Então, o artista tentava aproximar muito do real, por isso que tem essa característica aí. E a outra característica é justamente valorizar essa questão aí da Grécia, como eu falei com vocês, Grécia e Roma naquela época da Antiguidade Clássica. Os artistas, desde o classicismo, que é mais tarde, né, o classicismo, século XVI, XVII aí, que já era uma tendência antagonista, né, porque os artistas já estavam se libertando aí na característica das suas ideias, por causa do humanismo, mas os valores religiosos do Renascimento estavam presentes nas obras. É isso que marca aí essa questão do racionalismo, o homem agir racional. O que é isso? Pela sua razão, suas ideias, sua ideologia, né? Aí com isso aparece o humanismo, aparece o iluminismo, a ciência vai começar a derrubar tudo aquele pensamento filosófico que pendurou até 1700 e pouco depois de Cristo, né? Que era a ciência mais apurada, era a filosofia. Então, todo mundo começou a questionar os princípios filosóficos, porque o mundo já começava a descobrir técnicas diferentes a partir do Renascimento aí, que vai marcar essa questão. Então, todas essas produções estão aí no século até XVI, foram nas cidades italianas, né? E a principal é Florença, onde vai ter várias produções aí que vão ser ocupadas aí, depois a Europa toda vai tomar conta, o Renascimento vai chegar na Europa toda e aí vários outros países também vão participar dessa tendência aí. Então, aqui nós vamos falar sobre a burguesia. Então, o papel da burguesia naquela época, então, era uma nova classe que estava sendo descoberta, né, da Idade Média para cá. Essa classe da burguesia era o pessoal que tinha dinheiro, né, galera? Que dominava a questão junto com o clero ali, com a questão da fé também, baseava na questão. Floresceu aí da Idade Média para cá. Então, essa burguesia valorizava o quê? O império individualista, né? Esses espaços aí ocupado aí pelos grandes nobres, né, daquela época do Renascimento. E esses burgueses começaram a influenciar a questão da arte também, porque eles começaram o quê? A financiar a arte naquela época do Renascimento, porque as temáticas que eram desenvolvidas, né? Então, vários burgueses que estão acompanhava esse privilégio aí, nesse processo aí, né? Financiava muitos artistas e cientistas daquela época, porque era uma nova tendência já, uma inquietação para descobertas das novas coisas, porque já não cabia mais todo aquele processo naquele período da Idade Média para o Renascimento. Então havia uma inquietação dos artistas e dos princípios científicos, dos estudiosos daquela época, que há necessidade de novas descobertas, novas transformações na questão do espírito científico, crítico aí dessa arte naquela época, né? A valorização pela busca do prazer, porque naquela época o hedonismo era uma prática fundamental, os artistas tentavam representar o corpo bem definido, as características da nudez, mas sempre com valor voltado lá na questão da arte. Não no valor do prazer, da carne, da questão toda, mas sim nos valores da questão. Naquela época, os artistas não tinham liberdade de criar ainda não, por isso que havia esse questionamento. O Leonardo da Vinci, por exemplo, que é um artista famoso, é um artista que era quase todas as habilidades ele tinha. Então ele foi o primeiro a dessecar um cadáver, para ver como é que eram os músicos, para ele retratar essa forma naturalista nas imagens dele. E a escultura, aí Michelangelo, né, Rafael, então são os 4 eixos aí da tartaruga, eles estão presentes nesses grandes negócios aí para referendar esses grandes artistas aí do Renascimento daquela época, os cérebros, né, que era conhecido. As cidades italianas e o mecenato, então aqui vai falar que a aproximação do Renascimento se deu com a burguesia,
Por quê? Porque as cidades começaram a desenvolver, principalmente ali a cidade de Gênova, ok? Gênova e Veneza, Milão, Florença e Roma. Né? Eles começaram a desenvolver ali um mercado, a questão das características ali, que promover essa arte, esse meio artístico aí, notório aí da questão do Renascimento. Então, impulsionou o comércio, a circulação dessas riquezas, essas cidades cresceram, evoluíram, desenvolveram com o Renascimento, com as artes também, né? Então, essa característica aí, as famílias mais tradicionais, vai falar de duas aqui, o Médici é a esposa, né? Aqui, ó, esposa, realizaram o mecenato. O mecenato é financiar essas obras, patrocinar a ciência, patrocinar a forma. E as pessoas burguesas que tinham dinheiro começaram a patrocinar essas vertentes e essas tendências aí que ficaram conhecidas aí como do princípio Renascimento, né? Renascer, surgir novos ideais, né? E a igreja não queria que as pessoas naquela época lá conhecessem outros espaços, outros ideais, porque poderia contra a igreja. Né? Então, aí nessa característica aí aparecem três períodos, que é o trecentro, né? Quatrocento e cinquecento. Então, aqui são os movimentos dentro do Renascimento que vai desenvolver essa questão aí da Renascença, tá joia? A gente vai falar um pouquinho deles mais na frente, do século XIV ao século XVI. Aqui a imagem do grande cérebro do Renascimento, né? Tido como cérebro, o artista Leonardo da Vinci, ok? Vocês estão conhecendo um pouquinho da imagem dele aí, né? O trecento aparece o legado aí literário, que nós falamos de português, né? Teatro, Ondes, Laura, Dante, Angeli, então vai aparecer vários aqui. Já o 400 corresponde, né, 300, acabei de falar, 400 corresponde, representam dentro e fora da Itália, né? Eles vão fora da Itália, essa questão toda, e vai destacar aí a Leonardo da Vinci retratando a Mona Lisa. Por quê, gente? Porque esses artistas eram considerados retratistas naquela época. Eles retratavam, tentavam aproximar o real com aquela imagem que você vai. Então, a pessoa que queria tirar uma foto, por exemplo, quem fazia toda a imagem eram esses retratistas, como Leonardo da Vinci e tal. A pessoa encomendava um retrato, tinha que ficar lá posicionado para o artista tirar o esboço, montar, ia retratando conforme a característica, né? Ficava lá exposto para estar a característica até ele copiar, aproximar o máximo com aquela ideia que não. Então todos os retratos eram encomendados aos artistas. Os artistas ficavam famosos, então por isso que virava esse comércio italiano, porque os artistas todos queriam uma foto, a questão toda, então demorava um tempo, as gravuras, as imagens, os livros, tinha que ser pelos artistas. Aparece essa característica toda aí, né? Todos os artistas, então por isso que ele vai longe. Inclusive no século XV para XVI vieram para o Brasil, século XVI, XVII, XVIII, artistas retratistas lá da Renascença, né? E também do mundo todo, justamente para retratar as imagens desse novo continente que foi descoberto aqui no Brasil, né? São as pinturas históricas que a gente conhece no Brasil afora, que foi contado através de vários retratistas dessa época do Renascimento, o Barroco, o Rococó, surge logo depois. Então essa característica está bem definida aí, né? Com esses favores aí, com as críticas assíduas ao escritor holandês Erasmo Luterano, elogia a loucura. Então vai, o 500 vai ser um ponto culminante, porque aí a arte vai desenvolver, o Renascimento vai chegar na Europa toda e vai invadir outros espaços. Então por isso que vai influenciar outros lugares também, e aí aparece essa característica aí, os 500, como essas proporções de várias regiões do continente europeu. Vai aparecer o Renascimento em todos os continentes. Na Alemanha, por exemplo, em outros locais, né? Então aí vão ter toda essa característica. Então vocês vão ler aqui todas essas partes. E que vai marcar também para a gente, é a questão também que o 500 ele vai ser o momento de ruptura da Igreja Católica. Ok? Porque é onde que há um questionamento aí dos valores no campo científico. Porque todo mundo que tentava comprovar qualquer coisa era queimado na fogueira, era tido como um diabo, uma pessoa que está ali, a pessoa que tentava descobrir, o mundo não é de jeito, não é dessa forma, isso aqui acontece, aí aparece
o estudioso aí, Nicolau Copérnico Galileu Galileia, Giocondo Bruno, com a experiência de fazer a experiência. E a ciência é marcada por quê? Por experiência, porque a filosofia é marcada pela observação, né? Pelo campo da observação, da análise, da observação do ambiente e levar uma conceituação. Já a ciência não, é a experiência. Aí, com o surgimento do Galileu, quando ele joga comprovar a lei da gravidade, lá na questão, quando ele fala que dois pesos, os pesos é diferente, por exemplo, que às vezes achar, por exemplo, uma pedra chega mais rápido do que uma caneta, porque a pedra é mais pesada. A filosofia achava isso. Já Galileu e Galileia não, subiu e comprovou o método jogando. Não depende do peso, depende da gravidade, né? Então os dois pesos chegaram ao mesmo tempo no chão. Aí quebrou anos e anos dessa teoria aí de Aristóteles, né? Então essa questão aí abala a concepção da igreja. Por quê? Porque começa também a aparecer a ciência começa a introduzir nos meios sociais lá a questão humanista, e aí surge a nova religião protestantista, com Martim Lutero, que era da Igreja Católica, rompe a Igreja Católica e não concorda com as ideias da Igreja Católica e começa a fundar uma nova religião, que é a religião protestante. Então a ideia é essa aí, mostrar para vocês essa característica. O impacto do Renascimento, aí aparece a intervenção do homem, porque o humanismo, né, é justamente isso aí. Aí entra essa posição ser ocupada pelo homem, como antropocêntrico. As ideias do homem, a razão racional, de forma racional, agir pelos seus próprios princípios. E nisso traz também consigo também, séculos posteriores, os valores impregnados aí aos diversos campos da arte, da cultura e da ciência, galera. A ciência é seu marco surgimento aí, mais tarde, século XVIII, a Revolução Industrial, né? E as grandes revoluções do mundo todo também vai aparecer aí também, né? Francesa e outras. Graças à preocupação em revelar o mundo, o Renascimento suscitou os valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos conhecidos ao longo da história, né? Então, daí para lá surge essa questão. Leonardo da Vinci é o grande artista que aparece a Última Ceia, aí o homem vitruviano, que explica as dimensões corporais, quando ele estuda lá a questão de proporção espacial do homem no meio aí, que é muito utilizada essa imagem aqui como essa característica, o homem vitruviano, justamente essa característica aí para representar aí o quadrado de ouro, o retângulo de ouro, né? Então aparece aí o círculo de ouro, então essa característica, os movimentos do contorno, que é uma teoria produzida aí pelo Leonardo da Vinci, trazendo aí também como a teoria das cores, essa questão toda, né? E aí a gente vai conhecendo um pouquinho dessa característica aí. A Última Ceia, Mona Lisa e outros mais. Michelangelo traz as pinturas paredes da Capela Sistina, como também outras formas esculturais, outras obras também. Entre os arquitetos vai destacar Brunelleschi, que projetou a Catedral de Santa Maria de Fiore e o Palácio Pitti, ambos em Florença, e o Donato Bramante, que vai criar aí a famosa Catedral de São Pedro no Vaticano, tá joia? E Michelangelo vai retratar as paredes do Vaticano lá, da Capela Sistina, que escolhe o Papa, tá joia? Depois a gente vai mostrar para vocês em uma outra oportunidade. Aqui tem a Mona Lisa, você percebe a perspectiva, olha, tá aqui o rosto, tal. Até hoje eu incógnito essa imagem aí, Mona Lisa, quem é ela, quem é essa mulher, a Gioconda, quem é a Gioconda? Vários estudos, várias questões para descobrir quem era. Uns falam que é o próprio Leonardo da Vinci, outros falam que é esposa do Leonardo da Vinci, outros falam que é um camponês que comandou. Então são várias teorias. O que é característica, a técnica usada no esbufado, que ele usa aí essa forma, essa cor retratando essas características, e também a técnica criada por ele, o horizonte. Olha, você percebe o horizonte atrás do quadro, você consegue ver o horizonte, a profundidade do quadro, tá vendo? Consegue ver lá quando a gente está vendo uma paisagem, né? Então essa característica, os retratistas, os renascentistas foram considerados retratistas porque retratavam as pessoas, né? Observando, através da observação, tentando aproximar o real. E aqui nós temos o famoso Michelangelo com a estátua de Davi, né? Bíblico aí, na questão de Davi, né? Bíblica, ele retratou essa forma, então a questão era retratar de forma real, por isso que essa estátua é enorme, do tamanho de uma pessoa
justamente para representar o real, a imaginado tamanho da imagem, não nunca pequena, mas sim o tamanho real dos artistas renascentistas tratavam essa questão das esculturas, sempre retratar aproximado do real. E agora o exercício, galera, bem simples, bem fácil para você estar fazendo aí em casa, tá bom? Aí vocês prestam atenção aqui para a gente explicar. Vocês vão aqui primeiro marcar qual que é o pintor que retratou a Mona Lisa, bem simples, né? É o Renascimento Cultural, surge aí a partir do século. Então aqui tem duas questões, responda a partir desses exercícios, conhecimentos referentes ao período. Quais são os principais aspectos valorizados pelo artista renascentista em suas obras? Lá vocês vão marcar essa questão para mim, né? Que eu coloquei as duas opções lá, A e a B, e vocês vão marcando. Qual que estão, cite dois pintores, vão marcar, tem uma parte que é só marcar, quais os artistas, só estudar aí na apostila, no negócio, responder no caderno e depois responder lá para mim. Aqui nós temos outra questão para vocês marcar, né? A obra analisa a forma incorreta, então uma dessas não fazem parte deste movimento. Então fica atentão. Princípios matemáticos, racional. O que nós falamos da racionalidade? Antropocentrismo, então o homem no centro do universo, né? Então o Renascimento baseia muito isso, não Deus no centro do universo. Então começou com Deus no centro do universo, depois essa ruptura, essa questão característica da mudança aí do humanismo. O plano reto e motivos religiosos. Bom, aí vocês vão preparar que plano reto e motivos religiosos não fazia muito parte da cultura renascentista. E a adoção à perspectiva, aí sim, acabei de falar sobre a Mona Lisa, vocês vão verificar aí. Com relação ao Renascimento, artigo literário científico, exceto, então, mais uma que não vai enquadrar aqui. É só lembrar, que é o qual que não está falando do Renascimento. E aqui, depois terminou essa atividade, enviar para mim no formulário. Aguardo o formulário para vocês enviar para mim, viu, gente? Aqui, ó, o formulário está aqui, vocês vão lá, acessa no grupo, vou colocar no grupo para vocês a semana 1 e 2, um formulário para as 2 semanas só, e também a videoaula, 2 videoaulas para vocês entenderem o conteúdo aí. É isso aí. Agradecer a vocês, inscreva no nosso canal, viu? Vai lá, se inscreva no nosso canal, participe de nossas aulas, eu estou aguardando as que são suas. Vamos potencializar o nosso canal aí do YouTube, tá joia, galera? Um abraço para vocês, bons estudos, fiquem em casa.